Edith. Tá mandando bem. Acho que eu tô na frente. Tá gravando as costas da Mari. Foi a cabecinha do Elias. Meus irmãos, a gente está aqui na presença do Senhor e é um privilégio para nós que estamos aqui. E a gente tem muitos motivos para agradecer. Certidão de nascimento da aqui. Agora devidamente registrada como brasileirinho. Um brasileirinho também, virando adulto. Né? Brasileirinho polonês, virando adulto agora, comemorando 18 anos. Vamos orar também pelo Isaac, Oi, a família estão viajando agora. Agradecer pela cirurgia da Elis também, que muitas bênçãos. Então vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por nos trazer aqui para ouvir a tua palavra, para te adorar, para te exaltar com louvor, Senhor. Obrigado porque é mesmo que é o privilégio mais importante das nossas vidas. Obrigado por escolher esse grupo para estar na tua presença hoje. E nós queremos, Pai, que tu tem muito a falar para nós. Senhor, queremos te agradecer pela vida da Noemi, agora santificada, Pai, da Espelinha. O Senhor continua cuidando, Pai, da vidinha dela através da vida de seus pais, da sabedoria de seus pais, para conduzi-la ao glória do teu nome. Te agradecemos também pela vida do Enzo, Senhor, um jovem servo teu, que agora, Pai, se torna um jovem adulto. O Senhor continue guiando os passos do teu servo, que ele continue, ó Pai, guiando a vida dele através da tua sabedoria, Senhor, do teu conhecimento, porque é o único conhecimento que traz vida para a vida. Te agradecemos pela recuperação da Elis, Senhor, que agora o teu servo possa descansar no Senhor, com confiança de que a vida dela está nas tuas mãos. E finalmente te pedimos pela vida do nosso irmão Isaac, da nossa irmã Lô, da Mariana, da Antônia, da Leandro, que estão agora viajando, estão podendo, Pai, gozar das bênçãos que o Senhor tem derramado na vida dos seus servos, para que eles possam ter um momento de descanso, de alegria, mas que principalmente eles estejam na tua presença, aonde eles estiverem. Guarda os nossos irmãos, em nome de Jesus. Vamos louvar? Não vai louvar pra gente. Ó, Mateus pode clicar ali? Pode. Fica. Alô, É, filhote. isso. Eu vou te ensinar. O que Deus me ensinou pra você. Você vai ver como Deus é bom.
Muito bom, muito gostoso. Amém, filha. Luiz, você tá ficando com vergonha agora. Você não era assim. O que tá vendo? Ó, teu irmão tava cantando também. Tava escondido, mas tava lá. Olha a cara do Elias. Elias. Que lindo, Elias. Vamos continuar louvando ao Senhor? Vamos, gente. Agora todo mundo de pé para poder ajudar a gente. Essa é muito difícil. Essa a gente tem que fazer, ó, a coreografia. Vem. Vem, filhão. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Agora vem devagar. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Preparada? Preparada? E por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Amém. Amém? Amém? Cuidado, cuidado pra você não cair, rapaz. Agora vamos sentar. Vamos continuar. Oi? Vai? Não, mamãe tá aqui. Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Deus é e Senhor, te entregamos os nossos viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer te louvar, meu prazer estar nos atos do Senhor. Meu prazer viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, o teu Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, o teu Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Vamos lá. Deus amado, nós te agradecemos, Pai, por tens feito um milagre nessas vidas. Obrigado porque viemos a tua transformação, Pai, cada um de nós. Transformação que vem pela tua palavra, que flui dentro de nós. Então, Santo Espírito, Pai, que nos cerca e nos guia para diante do teu trono. Ó Pai, continua falando a cada um de nós que a tua palavra nessa noite, ela vem preencher, Senhor, aquele vazio que ainda existe em nós. Ela vem nos transformar para seguir a tua vontade.
Ensina-nos, Pai, a andar nos teus caminhos, a te adorar, Senhor, a te compreender, a nos alegrarmos, Pai, na tua presença. E acima de tudo, Pai, caminharmos juntos. Possamos estar, Pai, diante do Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Você vai comigo ou você vai ficar? Vamos lá, na salinha. Talvez. Só uma. E a Mari? Ficou só uma. Tanto aqui mais. Mas eu sou sargento mesmo, então. Você é sargenta. Mari é sargenta do pelotão aqui. É porque eu vou ficar aqui se qualquer coisa eu posso correr. Sem problema. Matheus, você vai para lá também? Vai, né? Então, você fica ali que eu vou precisar que você clique nos textos lá em cima para mim, para facilitar. Bota ali em cima o primeiro de João 7. Aí, esse aí mesmo. Bom, a gente está no capítulo 7 de João. E a gente acabamos no capítulo 6, eu vou dar um contexto agora no capítulo 7, porque aqui no capítulo 7 vai começar praticamente uma outra etapa dessa caminhada de Jesus, aqui, o ministério de Jesus. Até o capítulo 6, Jesus estava mais ali no seu ministério na Galiléia, e aqui a gente já vai ver Jesus vindo para o ministério da Judéia, no seu ministério ali em Jerusalém. A gente vai ver aqui nos capítulos 7, 8, como é que eu posso falar, esse ódio dos judeus, ele vai crescer, e esse ódio, um ódio de morte, que começa lá no capítulo 5, quando Jesus cura o paralítico lá no tanque, né? E naquele momento ali os judeus já buscavam matá-lo. A gente vai ver aqui no capítulo 7, no capítulo 8, a gente vai escutar várias vezes os judeus com esse desejo de matá-lo. E Jesus está aqui no capítulo 7 em diante, já no seu caminho, no seu final de ministério, já mirando a cruz, né, que vai acontecer na Páscoa, que vai vir à frente. Então, mais ou menos um ano depois aqui mais ou menos um período aqui de um ano e pouquinho, a gente sabe disso por causa das festas, então aqui eu vou falar um pouquinho das festas. Jesus vai entrar em Jerusalém, no burrinho, né, e aí vocês sabem que ele vai enfrentar a cruz. Então, esse capítulo 7 começa esse outro ministério, né, a parte desse ministério agora já na Judéia, já em Jerusalém. Aquele ministério na Galiléia já tinha passado, ficado para trás. E aí vamos ler o texto. Hoje a gente vai ler só do capítulo, do verso 1 até o verso 9, e depois eu vou dar alguns contextos do capítulo 7 inteiro, e principalmente uma questão relacionada às festas. Então, na minha versão, diz assim: depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus discípulos, nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galiléia. Eu não vou continuar aqui, porque esse é o pedaço que nos interessa, mas vocês vão ver aqui no verso 10 que Jesus, ele vai à festa, ele vai à Judéia. Ele só não vai com os irmãos naquele momento, mas ele vai depois, ele vai em segredo. E na festa ele vai se apresentar. No capítulo 7 a gente vai ver lá na frente que Jesus vai ter mais uma daquelas falas, eu sou, né? Jesus vai falar lá no verso 37, se vocês puderem acompanhar comigo.
ele vai dizer, ó, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Tá? Então, mais uma palavra forte de Jesus no dia principal da festa, que era o último dia. Então, Jesus tinha o propósito de ir ali para a Judéia, mas aqui nesse momento, ele não vai, e a gente vai entender por que ele não vai aqui nesse momento. Né? Bom, o texto começa dizendo, como a gente falou, que Jesus estava percorrendo a Galiléia, mantendo-se longe da Judéia. E por que ele estava mantendo-se longe da Judéia? Porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Né? Então, aquilo que eu estava falando, os judeus aqui, aí vocês podem perguntar como é que os judeus tinham informações a respeito do que Jesus estava fazendo na Galiléia. Tá? Bom, primeiro, Jesus já tinha estado na Judéia, já tinha feito alguns milagres na Judéia, e as informações da Galiléia também chegavam ali na Judéia em relação a Jesus. Então, se a gente for mais adiante no texto aqui, do verso 11, verso 12, você vai ver que já tem boatos das pessoas que estão na festa a respeito de Jesus. Umas pessoas diziam, ele é um homem bom, outras pessoas diziam, ele está enganando o povo, mas já tinham conversas em relação a quem é esse homem que anda pelo mundo fazendo o que está fazendo. Então já havia conhecimento de Jesus na Judéia e os judeus já buscavam matá-lo deliberadamente. E Jesus sabia disso. Um ponto importante aqui, para a gente entender esse contexto também, Jesus, ele vai falar aqui do templo, é uma coisa importante, ele fala aqui no verso, respondendo aos irmãos, eu vou falar em mais detalhe aqui, mas ele fala assim, para mim ainda não chegou o tempo certo. Né? Respondendo aos irmãos, quando os irmãos falam que você tem que ir para a festa agora. Né? E interessante a gente ver que Jesus, ele tinha o tempo certo de todas as coisas. E a gente pode perguntar assim, mas como assim? Que tempo certo é esse que Jesus tinha de todas as coisas? Jesus não viveu nenhum momento da sua vida sem estar em uma missão dada por Deus. Por isso que muitas vezes Jesus falava, né? Eu sou aquele que Deus enviou. O enviado, qualquer que seja, ele é enviado para uma ação, para uma missão. E Jesus em nenhum momento da vida dele saiu fora dessa missão. E nessa missão de Jesus existiam vários tempos e movimentos que Jesus ia fazer. Você lembra que lá, eu não sei em qual evangelho está isso, está no evangelho de Mateus, quando Jesus está falando para Pedro a respeito da crucificação da cruz, Pedro se interpõe a Jesus, na verdade Satanás se interpõe e fala, não, isso não vai te acontecer, não. E Jesus fala o quê? Para trás de mim, Satanás, porque o pensamento de vocês é o pensamento dos homens, mas o que eu tenho para fazer é obra de Deus. Ou seja, Jesus tinha uma agenda do céu, uma agenda do Senhor. E nessa agenda do Senhor é interessante que ele vai falar isso, né, que o meu tempo não é certo, falando isso para os irmãos, mas ao mesmo tempo ele vai subir nessa festa. E essas festas, elas têm propósito. Interessante, Jesus não vai para a Judéia em qualquer momento. Ele vai para a Judéia nessa festa. Interessante que no capítulo 6, quando Jesus faz a multiplicação dos pães na Galiléia, ele faz isso antes da Páscoa, por exemplo. O texto começa dizendo que a Páscoa estava próxima. Jesus não fez nada na Páscoa. Você fala assim, poxa, na Páscoa não teve nada dele. Ele vai fazer depois, né? Ele vai se oferecer na Páscoa como cordeiro. Então, repare que esses movimentos de Jesus no tempo, eles estão relacionados também com essas festas, porque essas festas também têm um propósito. E eu queria falar um pouco dessa festa aqui. Eu não vou aprofundar muito não, porque eu não sou um especialista em festas judaicas, mas a gente conversando, né, eu e o Regis, durante a semana, seria interessante que a gente buscasse também conhecer um pouco dessas festas e o que Deus quer nos dizer através dessas festas. E uma das coisas que eu acho interessante, quando Deus institui essas festas lá em Levíticos, capítulo 23, e Deus vai instituir 3 festas principais. Vamos abrir lá em Levíticos. Bel, vou ler o texto aí pra gente. Abre lá Levíticos 23 e a gente vai ler 37, no verso 37. Vamos ler o verso 37. Olha o que Deus está falando. Estas são as festas fixas do Senhor,
que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocausto e oferta cereal, sacrifícios e ofertas derramadas e vida para cada dia. Isso fora as do sábado do Senhor e fora as dádivas e os votos de vocês e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Repara que aqui é Deus falando que são festas fixas dele. Deus instituiu essas 3 festas. Essas 3 festas aqui nesse capítulo de Levítico, elas são explicadas. A primeira dessas festas é a festa dos pães sem fermento, né, que acontece, e aí é que é interessante, né, no calendário judaico, que essas festas estão todas interligadas. Essa festa acontece logo depois de uma outra festa, porém ela é basicamente ela é mais uma celebração, porque é apenas um dia, que é a Páscoa, o Passover. Então você tem o Passover, que é o dia da memória, né, da salvação dos israelitas ali no cativeiro, no Egito. Depois do Passover, você tem 7 dias de celebração da festa dos pães sem fermento. Então essa é uma das festas que Deus institui como sendo uma festa regular. E o que é interessante notar nessas festas? Deus deixa claro aqui nesse texto, abre para a gente também, e ao Deuteronômio, que eu acho que deixei aberto lá em cima, Deuteronômio 16. Olha que Deus fala aqui, que é mais ou menos o mesmo texto, né? Mas é interessante, 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião das festas dos pães sem fermento, festa das semanas e festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Olha que interessante. Nessas festas, os israelitas, aonde eles estivessem, eles tinham que migrar para a região estabelecida pelo Senhor, que no caso era Jerusalém. Eles teriam que migrar para lá e ali celebrar essa festa. E não só isso, celebrar essa festa de acordo com o que Deus está proclamando aqui, em memória, né, das coisas que haviam acontecido no passado, mas também em relação às bênçãos recebidas do Senhor. Eles deveriam trazer ali, como oferta genuína deles, tudo aquilo que Deus tinha feito, Deus estava fazendo na vida deles. Então essas festas tinham o quê? De celebração daquilo que havia acontecido no passado, mas também um regozijo do que está acontecendo hoje, na presença do Senhor. E conforme as bênçãos, cada um trazia. Interessante que o texto fala, nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Tá? O que significa isso? Né? Muitas vezes a gente é mesquinho, né? A gente não vê a ação de Deus nas nossas vidas, mas Deus está deixando claro aqui, olha, eu tenho feito, ainda que vocês não vejam, muito na vida de vocês, e esse período é para que vocês lembrem de mim. Pensem, todo ano essas festas eram instituídas. Então, todo ano, essas 3 festas aqui eram mandatórias. Os israelitas, os judeus, eles consideram outras festas que a gente vai ver no livro de Levíticos também. Então, na ordem você tem, como eu falei, a Páscoa, depois você tem a festa dos pães sem fermentos, depois você tem a festa das colheitas, ou dos primeiros frutos, depois você tem a festa das semanas. Aí entre a festa das semanas, que é essa que está dita aqui, que é a segunda dessas 3 aqui, você tem a festa lá em Levítico na ordem, deixa eu ver se eu lembro. Você tem a festa do... Abre lá Levíticos 23, Bel, que não vou levar de cabeça. 23? Isso, sobe um pouquinho mais, meu filho, só um pouquinho mais. Mais um pouquinho mais. Semanas, isso é, primeiros frutos, semanas, vai, desce. Festa das semanas. Aí você tem das trombetas. Aí tem da expiação, do atonement. Você tem a festa das cabanas, que a gente vai falar. E os judeus adicionaram ainda mais uma... aí eu não vou lembrar, tem mais uma última festa que eles adicionaram que Deus não coloca aqui em Levítico, mas Deus vai falar em Daniel como promessa. Mas isso é um estudo das festas. Eu não quero perder muito tempo aqui não, mas eu quero falar da festa das cabanas. Porque é interessante falar isso, a festa das cabanas e
o momento anterior que Jesus estava, a festa de Páscoa, a festa dos pães sem fermentos, porque elas têm diferenças. A festa dos pães sem fermentos, ela lembra o período onde o povo ele era cativo no Egito. Então, uma festa que o Regis lembrou no nosso estudo, uma festa que tem um peso de lamento e de vitória. É uma festa de salvação. É uma festa da ação do Senhor de livrar aquele povo do Egito. A festa das cabanas é uma festa de regozijo no Senhor. Porque é uma festa que faz o povo lembrar do tempo em que o povo andava no deserto e o Senhor o sustentava. Tem um texto de Deuteronômio que diz para a gente que durante 40 anos Deus sustentou o povo no deserto de modo que nem as suas sandálias foram gastas, nem suas roupas foram gastas. Deus mostrando a provisão a cada dia de vida daquele povo no deserto. E Deus instituiu essa festa, e é uma festa onde os israelitas deveriam ir para fora das suas casas e montar uma cabana para eles lembrarem da época que eles moraram no deserto e que Deus provia. Deus era a provisão. Deus era quem sustentava. Olha que interessante. É importante ter isso em mente. Porque Jesus vai falar o que no verso 37? A gente leu o verso 37, né? Jesus vai falar: aquele que tem sede, vem a mim, tá? E eu farei dentro dele jorrar uma fonte de água viva. Tá? Ou seja, esses homens aqui, no passar do tempo, eles estão celebrando uma festa de cabanas, mas eles estão presos a uma realidade muito ainda material ali, estão presos no domínio romano. Então esses homens não estão experimentando, tá, no meu entendimento aqui, essa dependência do Senhor e essa alegria no Senhor, onde o Senhor é o provedor em todos os tempos. O Senhor vai mantê-los. Eles estão ali num momento de celebração de uma semana, mas pro forma, né, como a gente diz, né? Vou celebrar aqui, mas a vida volta ao normal, e minha vida é uma miséria, eu continuo na presença dos romanos, a minha vida continua triste. E Jesus vai falar: não, essa celebração de vocês, ela tem sentido em mim. Tá? Outra coisa importante, essa festa da cabana, ela também, a palavra usada para cabana aqui é tabernáculo. Então é uma festa também que simboliza o tabernáculo do Senhor no meio dos homens. Tá? E quem é esse tabernáculo que agora está falando com eles ali, no meio da festa das cabanas, se colocando como provedor? Cristo. Deus, num homem, em Jesus, Deus em Cristo ali no meio do povo. Né? E a gente sabe que a história do tabernáculo, só abrindo um parênteses aqui, ela é muito linda, né? Porque ela começa lá em Êxodo, quando Deus determina a Moisés que construa um tabernáculo para que ele, Deus, habite ali, mas aquele tabernáculo ali dá uma cópia. Né? Aí, com o passar do tempo, você tem Jesus como tabernáculo, e aqui na festa das cabanas, né, representando cada um ali o seu tabernáculo, mas Jesus no meio de nós. Com o passar do tempo, Jesus é elevado às alturas, e nós, como Espírito Santo de Deus, passamos a ser o quê? Tabernáculo do Senhor. E como é que acaba essa história de tabernáculo? Quem é safo aqui em Apocalipse? A Nova Jerusalém, Deus habita no meio dos homens na Nova Jerusalém. Ou seja, o tabernáculo de Deus agora ele é pleno. Olha que linda nessa leitura do tabernáculo ao longo da Bíblia, né? Mas aqui esses homens já tiveram essa experiência de Jesus ali no meio deles. Bom, eu falei tudo isso dessa festa para vocês entenderem o contexto, os tempos de Jesus. Então Jesus é o autor da história. Então é ele quem determinou lá atrás que esses israelitas se lembrassem do período do deserto, onde ele, Deus, era o provedor. Então Jesus, sabendo de tudo isso, ele vai à festa das cabanas com um propósito. Ele tinha propósito. A gente vai estudar isso nos outros versos. Agora eu quero fechar um pouco mais para esse capítulo aqui, porque eu quero agora fechar nesse diálogo, que é um diálogo curto dos irmãos de Jesus e Jesus. Os irmãos de Jesus são judeus que estavam indo para a festa das cabanas. E eles estavam indo comemorar naquele espírito que eu falei para vocês, espírito de homem. Vou comemorar uma festa, mas a minha vida é um lixo, eu não tenho perspectiva. Mas esses irmãos de Jesus estão na presença de Jesus.
do tabernáculo. Mas interessante que a gente vai ver é que eles não enxergam Jesus. Eles não enxergam o tabernáculo. Isso é passado, você vai sair das festas já agora, né? E continuando. Só para ficar fora do contexto. Bem rápido, ele fala assim: ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, no versículo 12, né? Fala festa dos judeus, festa do Senhor, é a celebração do Senhor, mas porque o Senhor perdeu o centro, virou a festa dos judeus, virou algo comum, que é justamente o que você acabou de falar. Que eu acabei de Virou falar, algo né? comum para eles, o Senhor perdeu o centro, isso que acontece quando ele sai do centro. Exatamente. Eles perderam a perspectiva do Senhor, perderam a perspectiva da festa em si. Porque se esses homens, a gente vai falar isso, se esses irmãos estivessem com a perspectiva do Senhor, lembrando, essa festa me faz lembrar que é o Senhor quem provê, o Senhor é o provedor em todos os tempos. No momento que eles estivessem na presença de Jesus, eles iam perceber que Jesus é o quê? É o provedor. É Ele quem provê. Eles iam enxergar isso, mas eles passaram longe disso. A festa virou uma festa dos judeus. E como festa dos judeus, vamos lá, vamos fazer cabana, vamos comemorar. Mas a vida depois da festa vai continuar sendo uma miséria. Por quê? Porque não tem tudo. Aí muitas vezes a gente age assim nas nossas vidas, né? A gente comemora coisas sem ter aquele momento de meditação do porquê a gente comemora isso. E quando Deus instituiu isso lá atrás, Ele instituiu com esse propósito, de que nós meditássemos no porquê Deus fez aquilo. Deus queria que os judeus tivessem esse trabalho de meditar naquilo que Ele tinha feito, para que os judeus lembrassem quem Ele era. Porque ao longo do tempo Deus previa que esses homens iam esquecer e se afastar pelas coisas do mundo. Mas vamos chegar aqui, vamos olhar o diálogo desses irmãos e Jesus. São duas falas. A fala dos irmãos e a fala de Jesus. E os irmãos falam assim, preste atenção na fala desses homens. Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Como é que soa essa fala para vocês? Porque para mim, num primeiro momento, ela soa uma fala que parece lógica, né? Parece lógica. Ó, você está fazendo um milagre aí, vai para lá, para os judeus, para a festa judeu. Por que parece lógica? Porque, de novo, essas festas, como eu falei, eram festas anuais, onde todos os homens iriam estar lá. Então, é tipo os eventos pico no mundo, né? Pensa, qual é o evento que agrega, sei lá, Olimpíada, Copa do Mundo, né? Onde é que Jesus estava antes? Jesus estava na Galileia, ele fez uma multiplicação dos pães lá para 5.000 homens. Mas numa festa dessa daqui, tem muito mais gente. Tem muito mais gente. Então, se eu sou um cara de marketing, né? Eu trabalho com marketing, com cabeça de mundo, né? E vou demonstrar um produto meu, onde é que eu vou demonstrar o meu produto? O cara de marketing aqui, vou demonstrar um produto quando tem menos pessoas ou não tem mais pessoas? Não tem mais pessoas, porque a informação vai correr rápido, ó, o produto é bom. Tá? Na cabeça dos irmãos, parecia que eles estavam dando um conselho. Tá? Um conselho meio que motivacional, meio estratégico também, né? Você tem que ir lá agora. Algumas versões falam. Fala que eles não acreditavam nele, mas eles estavam dando sugestões sobre o que poderia dar um boost, né? Mas a gente vai chegar lá, outra coisa que eu percebi aqui também, não sei se vocês perceberam isso, mas parece que eles colocaram Jesus assim, pô, imagina eu, né, reunião assim, pô, nossa, irmão tá meio perdido, né, cara? Ele até, ele até faz uns milagres, mas ele tá meio perdido, né? Vamos dar uma dica, né? Porque ele não sabe o que ele está fazendo, porque eles não sugerem, não, eles ordenam, você deve ir. Tá? Se você está falando com um amigo, você quer sugerir uma coisa, então, cara, você não acha que seria interessante, né? Você não chega ao teu amigo e fala, cara, você tem que ir lá, mano, tá doido? E quando você fala desse jeito, o que você está dizendo? Pô, tu não sabe, eu sei. Ó, eu sei, tu não sabe. Então agora, além de uma visão que a gente pode ter no primeiro momento, que é assim, que não é tão dura, é uma visão mais lógica, agora virou uma visão um pouco mais arrogante.
Esses irmãos colocaram Jesus numa posição de inferioridade, onde eles sabiam. E aí, para piorar a situação deles, nessa fala, ele vira o seguinte: ó, isso que você está fazendo aí, essas coisas que você está fazendo, essas coisas que você está fazendo, mostra elas ao mundo, para que as pessoas creiam. Ninguém que deseja reconhecimento público age em segredo. Então, já que você está fazendo essas obras, mostra essas obras. E aqui eu diria que esses homens não entenderam o produto de Jesus. Eles entenderam outra coisa. O que Jesus tinha para oferecer não era o que esses homens entenderam que ele estava oferecendo. Esses homens aqui entenderam a mesma coisa que aqueles outros homens que buscaram o pão, né, entenderam. Ó, nós temos um milagreiro. Pô, tem um cara que é mágico. Pô, mostra isso para o mundo, cara. Você vai ganhar popularidade com isso. Mas Jesus o tempo inteiro fala para esses homens que não foi isso que ele veio trazer para o mundo. Na verdade, isso é consequência dele no mundo. A consequência de Jesus no mundo, para o que crê, são essas obras. Mas não foram essas obras que Jesus veio trazer para o mundo. Jesus veio trazer para o mundo algo que o mundo não pôde compreender. Jesus veio trazer para o mundo compreensão da salvação que só existe nele. Jesus veio trazer para o mundo uma verdade de que o mundo está o quê? Perdido. O mundo já está condenado. O que Jesus fala lá, né? Não vim para condenar o mundo, e sim para salvá-lo. Por que Jesus fala isso? Porque o mundo já está condenado. O homem sem Deus já vive em condenação. Tanto é que Jesus fala, não sou eu que vos condeno. Não sou eu que vos condeno. A gente leu isso no capítulo 6. Então esses homens não entenderam o que Jesus veio fazer e se acharam capazes de dizer para ele, não, o tempo é agora, você tem que ir para lá. E aí Jesus, com toda a sua compaixão, entendo eu, porque Jesus, nós aqui podíamos ter uma postura também arrogante, né? Se nós sabemos melhor do nosso produto, nós temos uma agenda que é escondida do público. Jesus tinha agenda que esses homens não conheciam. A agenda de Jesus aqui, a gente vai falar qual era a agenda. A agenda do Senhor. Lembra que eu falei? Todos os passos de Jesus seguiam uma agenda determinada por Deus. Jesus, uma vez eu escutei isso, e quando a gente pensa nisso, né, é pesado, né? Mas desde o dia que Jesus teve conhecimento, né, como um jovenzinho teve conhecimento, ele já sabia da sua cruz. Jesus já tinha conhecimento da cruz dele em todo momento do ministério dele. A cruz nunca foi escondida dele. Ele já sabia tudo que ele ia passar, ele já sabia. Ele já sabia todos os movimentos. Então os planos já estavam muito bem definidos. Ele veio para cumprir tudo isso. Esses homens não tinham conhecimento dessa agenda. Então Jesus poderia ter agido aqui, se fosse um homem como nós, de uma forma também arrogante, falou, vocês não sabem nada do que vocês estão falando. Meu plano não é esse, vocês são bobos, vocês não conhecem a festa, eu vou no dia mais importante, lá eu vou dar um speech, vou pegar todo mundo, e não só isso, vocês não têm noção do que eu vim trazer para o mundo. O que eu vim trazer para o mundo não é o milagre que vocês pensam que é, eu vim trazer salvação, que é um outro produto aí. Mas eu acho que Jesus não fez isso. Jesus tem compaixão da nossa ignorância, da nossa arrogância, da nossa falta de humilhação e humildade na presença do Senhor, porque Ele vai responder a esses irmãos. Só um parênteses aqui, são irmãos provavelmente de sangue, filhos de Maria, né? E alguns estudiosos entendem até que no meio desses irmãos poderia estar Tiago, que mais tarde vai ter a carta de Tiago, vai se converter lá em Atos, né? Então, são irmãos de Jesus. Deixa eu abrir um parênteses antes de falar da fala de Jesus, porque tem uma frase aqui, no verso 5, que ela é muito interessante, que é essa de João, né? João evangelista. Assim, pois nem os seus irmãos criam nele. Interessante, né? João já fala, os irmãos não criam nele. Pela fala dos irmãos, João já fala, eles não criam, porque essa não é a fala de quem crê. E sabe como é que é a fala de quem crê? Vamos ler no capítulo 2 de João.
outro parente de Jesus. E olha a diferença na fala. E essa eu devo à ação do Espírito Santo na vida do meu filho Gabriel, que lembrou disso muito bem. Lá no capítulo 2, no milagre que Jesus vai fazer no casamento, eu já separei o texto aí pra gente, Biel. Já abriu o texto aqui para nós, pai. Aqui a gente tem Maria, né? Olha só, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Mãe, não são os irmãos, a mãe. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Percebe a diferença? Primeiro, essa é a mãe, tem muito mais autoridade do que os irmãos sobre Jesus, mas como é que ela fala com Jesus? Eles não têm mais vinho. Ela não ordena, ela não fala nada para ele. Ela só constata. Sabe por que ela fala isso? Porque ela crê em quem ele é. Ela crê em quem ele é. E ela sabe o que ele pode fazer. Mas ela não comanda. Ela fala, eles não têm mais vinho. E sabe como é que a gente vê que ela crê? Porque Jesus responde: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E olha a resposta dela: para os serviçais, não para Jesus, façam tudo o que ele lhes mandar. Essa mulher cria em quem Jesus era. Uma posição de mãe que é superior, muito sem arrogância zero. Né? Ela se colocou ali como alguém que crê naquele que pode todas as coisas. E os irmãos, com a prioridade, uma hierarquia menor? Não, cara, você tem que ir agora, o momento é esse, está perdendo tempo, vai lá fazer teus milagres e você vai ser conhecido. Então percebe a diferença? Na mesma família ali, a mãe teve um comportamento, porque creu. E João, que era um dos que estava ali, caminhando, viu, esse daqui não creio. Voltando lá para o texto, alguém quer fazer algum comentário aqui? Regis, fica à vontade se quiser fazer comentário. Voltando lá para o texto, vamos ver a resposta de Jesus. E a resposta de Jesus tem 3 pontos que eu quero abordar aqui. Primeiro, Jesus vai falar, no verso 6, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. E aí? A gente já falou aqui da perspectiva do tempo de Cristo, quando ele fala que para mim ainda não chegou o tempo certo. O que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo que Jesus, segue um tempo que não é estabelecido por ele, é estabelecido pelo Pai, de modo que ele respeita esse tempo. Então, o tempo certo para ele ser quem ele tem que ser, da forma que ele tem que ser, não é esse. Tá? De que tempo certo é esse que ele está falando aqui? Talvez pegando um gancho no que esses irmãos estão falando de ser conhecido. E talvez Jesus esteja falando da cruz. O tempo certo dele não é se mostrar ao mundo, e sim se entregar pelo mundo. E em se entregando pelo mundo, ele vai ser reconhecido não como o que faz milagre, mas aquele que salva o mundo. Bom, Jesus podia estar falando aqui também do tempo certo dele, seria a ida dele em secreto, sem os irmãos, para que no 8º dia da festa, ele vai no meio da festa, no meio da festa ele já vai aparecer em público, mas para que no 8º dia da festa, ele fosse se apresentar como aquele que aqueles que nele crescem receberiam água da vida, o Espírito. Então, o que Jesus está falando? Da perspectiva de Jesus, o tempo certo dele, que ainda não havia chegado, era o tempo do Senhor na vida dele. Que pode ser uma referência à cruz, pode ser uma referência ao próximo tempo dele na própria festa. Mas interessante é o que ele fala para os discípulos. Porque ele fala para os discípulos, para vocês, qualquer tempo é certo. Essa palavra aqui, certo, também é oportuno. Qualquer tempo para vocês é oportuno. O que significa isso? O que Jesus está dizendo para os irmãos dele? Alguém tem alguma dica? A palavra, no momento, é a oportunidade que você está vendo. Acho que não é nessa linha, porque esses homens não criam em Jesus, eles não estão preocupados com a palavra.
eles estão preocupados com a festa, naquele modo de vou só me, sei lá, extasiar aqui com essa festa. Esses homens estão moldados ao mundo, fala. Eu diria que qualquer momento é oportuno para eles fazerem alguma coisa no nome deles, se por dizer. Porque se, é o que eu estou pensando, se Jesus se mostrasse naquela festa como sendo Jesus, e não faz muito sentido. Porque eu ia falar, se ele se mostrasse na festa como sendo Jesus e os judeus, no caso dos judeus, aceitarem ele como sendo realmente o Filho de Deus, e aí os irmãos se falarem, olha, esse é o meu irmão, eu sou irmão desse cara. Aí seria melhor para eles. Eu lembrei que Jesus era odiado pela comunidade judaica, então. Mas... não vejo dessa forma também. Não, a forma como eu vejo aqui é que, como esses homens não têm compromisso com o Senhor, eles não têm compromisso com Deus, qualquer tempo para eles é tempo. Eles não precisam seguir a agenda do Senhor. Eles não têm compromisso com o Senhor, eles não têm agenda com o Senhor. Então, qualquer coisa que eles façam dentro desse mundo aqui, na verdade, resulta em nada, resulta em morte. Na verdade, qualquer tempo deles de oportunidade ali é oportunidade de morte. O tempo só tem significado, esse é o meu entendimento, né? O nosso tempo só tem significado no Senhor. Fora do Senhor, o tempo não tem significado. Então, Jesus fala para eles, vocês, né, de uma forma resumida, estão afastados do Senhor, e o tempo de vocês fora do Senhor não presta. Não é nada. Então Jesus está dizendo para eles, o meu tempo tem valor no Senhor, e eu preciso respeitá-lo. O tempo de vocês é um tempo de morte, é um tempo que vocês não têm nenhum benefício. Então não importa se é hoje ou amanhã o que vocês vão fazer. Não. Esse é o meu entendimento. Tem algum outro entendimento em relação a isso? Mas, porque depois ele contrapõe, porque ele é a mim pelo testemunho, mas ele não. Então, aí eu vou falar agora do que Jesus vai fazer, né? Que é aquilo que eu falei que eles entenderam o trabalho de Jesus diferente, né? Jesus fala assim, ó, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho do que o que ele faz é mal. Então Jesus, ele já coloca duas explicações aqui, a questão o mundo odeia ele e não odeia esses homens, e odeia Jesus porque Jesus faz algo que condena o mundo. E obviamente esses homens não fazem nada que condene o mundo, né? E o que é isso que Jesus faz aqui, né? Esses homens entendiam na cabeça deles, pô, você faz milagres, você resolve o problema da comunidade. Se você mostrar isso ao mundo, o mundo vai te exaltar. Sob essa perspectiva, esses homens não estão errados. Mas isso é o que Jesus condenou nos capítulos anteriores, que são os homens buscando as glórias dos homens. Jesus não veio para buscar a sua própria glória. Ele veio para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor que Jesus veio fazer foi o quê? Foi resgatar o mundo da condição de perdido. Foi trazer luz ao mundo. O que diz lá em João 1 que a gente leu? Vamos ler lá em João 1. E eu acho que esse eu não botei não, mas a gente pode ler. Verso 4, João 1,4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Mas todo mundo conhece esse verso, né? Não precisa mostrar. Hã? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Jesus veio para ser luz do mundo. E o que é ser luz do mundo? É exatamente isso que ele fala aqui. Eu vim para dar testemunho da obra do mundo. E qual é o testemunho que Jesus dá da obra do mundo? É que é uma obra má. Ou seja, Jesus veio botar luz naquilo que é podre, naquilo que é mal, naquilo que desagrada. E obviamente, se o mundo faz essas coisas e Jesus veio para botar o dedo nessas coisas, o mundo vai odiar Jesus. E é isso que ele está dizendo para esses irmãos.
Mas ele está dizendo outra coisa para os irmãos. Porque ele está dizendo assim: o mundo não odeia vocês. O que significa isso? Se o mundo não odeia eles, é porque eles compactuam com o que o mundo faz. Ou seja, esses irmãos também têm obras más. Esses irmãos vivem conforme esse mundo. E Jesus veio como contraponto desse mundo. Eu quero abrir agora um parênteses para a gente ler Efésios, porque serve para a gente. E eu tenho aí eu já abri Efésios 5, de 8 a 14. Vamos ler junto ali. Dá para parar aí? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Vou dar uma parada aqui. Olha interessante, não participem das obras infrutíferas das trevas. Esses irmãos participavam dessas obras infrutíferas. E dessa forma, eles participavam do mundo. Por isso que o mundo não odiava, mais muito. Mas Jesus era aquele que expunha o mundo à luz. Mas esse texto aqui está falando agora de quem? Daqueles que creem. O que aqueles que creem precisam fazer estando no mundo? Antes exponham-nas à luz, ou seja, nós no mundo também expomos as obras más do mundo, através da luz que brilha em nós. Que luz é essa que brilha em nós? Se estamos no Senhor, essa luz é a luz do Senhor em nós. A luz de Cristo em nós continua expondo as maldades do mundo. Continuando o texto. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas, por isso é que foi dito. E eu acho essa frase linda. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Essa frase era um chamado para o crente, um chamado para nós. Desperta, ó tu que dorme, é uma referência aos crentes que se acomodam ao mundo. E o crente que se acomoda ao mundo, o crente que vive no mundo, sem conflitar o mundo com a luz de Cristo, é um crente que está dormindo. E uma vez eu peguei um estudo interessante que, se você coloca um morto e alguém que está dormindo do lado um do outro, não há diferença. A não ser que você perceba ali a respiração fraquinha, né? Mas os dois estão deitados, os dois estão na mesma posição, como se fossem mortos, não há muita diferença. E esse texto aqui fala o quê? Levanta. Porque se está todo mundo morto e o mundo, todos estão mortos, porque todos estão separados do Senhor, e você levanta, a luz de Cristo, que resplandece em você, joga luz sobre a maldade do mundo. Então, isso que Jesus fala ali para aqueles irmãos, é o que Jesus espera daqueles que creem nele. Que nós sejamos, para o mundo, odiados, como ele foi odiado. E essa questão do mundo, que a gente vai falar um pouquinho mais também, continuando o texto, Jesus fala assim, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho que o que ele faz é mal. Jesus continua dizendo, vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Essa questão do mundo é importante a gente perceber na Bíblia, tem várias definições de mundo e em vários momentos diferentes. O mundo pode significar um espaço local onde você está vivendo ali, pode significar o planeta lá em Romanos, né, quando Deus criou todas as coisas e fala de mundo, tem muita relação a tudo criado. Mas aqui o mundo tem um sentido mais especial para a gente,
porque aqui no mundo é um conceito de mal, é um conceito de pecado, é um mundo caído. É um mundo que habita em nós muitas vezes. Quando a gente fala que o mundo habita em nós, é a nossa carne que nos leva a cair muitas vezes. Essa carne que é contaminada com os desejos desse mundo. Então é um mundo não somente pela parte material, mas é um mundo pela parte que não é o reino de Deus, um mundo espiritualizado no maligno. Um mundo cujo príncipe deste mundo reina aqui. Então, aqui esse mundo é o que mais se aplica. E Jesus está jogando luz a esse mundo, está nos deixando ver, nos deixando perceber como esse mundo age. No texto que a gente leu em Efésios aqui, acho que mais embaixo, ele vai falar das obras da carne. E aí você vê, só ler mais um pouquinho ali, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha, nesse mundo de maldade, os dias são maus. E ele continua, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha que interessante. O crente no mundo precisa compreender, assim como Jesus tinha os tempos e a vontade do Senhor, o chamado para a gente é o quê? Nesse mundo, compreender os tempos e a vontade do Senhor. Se a gente não busca compreender o tempo e a vontade do Senhor, a gente vai agir igual aqueles irmãos que a gente vai falar na nossa vida, agora é o meu tempo de fazer tal coisa. Tá? E o Regis comentou uma coisa que eu vi num outro estudo, Regis, um outro irmão, depois a gente passa, ele falou muito parecido com o que você falou. Mas ele falou assim, às vezes você está no trabalho, né, e está lá trabalhando, aquele trabalho que o Senhor te deu, abriu as portas, e aí vem pessoas falando, pô, mas você devia estar fazendo tal coisa em outro lugar, você devia estar fazendo tal coisa em outro lugar, ou mesmo algumas pessoas até próximas da família, falam assim, pô, tá perdendo seu tempo aí, você é um cara tão capaz, podia estar indo para outro lugar, né? E você não dobra os joelhos para o Senhor. Se eu tenho que ir para outro lugar, que o Senhor me mande, abre as portas, mas enquanto o Senhor não me mandar, aqui eu ficarei, porque esse trabalho foi dado pelo Senhor. E muitas vezes, muitos de nós, a gente acaba saindo e se arrependendo. Muitos de nós acabam fazendo a vontade do Senhor, aguardando o tempo do Senhor e ficando. Eu vou dar um testemunho da minha vida. Eu, no início do ano, estava muito satisfeito com a Zalando e estava buscando outras oportunidades, mas Deus é tão maravilhoso porque Deus cuida de nós. Tá? Essa festa das cabanas é para lembrar isso, né? Deus cuida, não te falta nada, Ele te guarda. Eu, chateado com a Zalando, muita coisa ruim, começo a procurar emprego em outros lugares, mas algumas portas não se abrem, né? E tudo bem, vou continuar trabalhando. Tirei até um período sabático para trabalhar com um amigo meu, que estava num negócio novo, achei que era sensacional, quase vou para os Estados Unidos por causa desse trabalho, deixo de fazer algumas coisas com a família, mas graças a Deus oramos juntos e foi melhor não ter ido. Menos uma, naquele momento ali foi fidelidade ao Senhor e Deus me tirou ali na hora, mas nas outras foram rebeldia. Resumindo tudo isso, eu não sabia que estava para ter um filho, eu não sabia que a guerra ia desenrolar a tal ponto que a economia ia cair. O negócio que eu estava trabalhando, estudando, investindo era um negócio que trabalhava com economia direta, né? Criptomoeda, o negócio foi lá para baixo. Se eu tivesse entrado nisso, hoje em dia eu estava, de repente, tendo que voltar para o Brasil. Tá? E graças a Deus, esse caminho, todo esse processo todo, o Senhor me mostrou, não, eu nunca quis que você saísse daqui. Não te falta nada aqui onde eu te botei e eu vou te mostrar por que eu quero que você fique aqui agora. E aí, quando eu vi todas essas coisas acontecendo, eu vi o livramento do Senhor, porque é um livramento. E na vida do crente, a gente precisa ver esses livramentos. Tá? A gente precisa depender do Senhor em todos os momentos, em todos os tempos, e também ver os livramentos quando a gente se rebela. Então, eu ali agi, né? Intencionalmente ou não, porque a nossa carne, assim, o nosso mundo é assim, agir, não, Senhor, eu sei o tempo, eu vou fazer. O Senhor me deu instrução, me deu capacidade, eu vou fazer. Ao invés de você, não, Senhor, me ajuda a ver claramente. Daniel, a gente pega aqui exemplos na Bíblia, né? Daniel, quando estava estudando o livro de Jeremias, ele
avaliou ali pelos cálculos dele que o tempo do exílio estava chegando no final. E esses homens haviam se exilado, tinham sido exilados ali na Babilônia, porque eles tinham agido mal contra o Senhor. E o Senhor tinha feito aquilo com eles para que esses homens se lembrassem, relembrassem, se arrependessem e lembrassem do Senhor. Era um juízo. Lá em Deuteronômio, Deus deixou isso claro, Deuteronômio 29, 29. Se vocês forem fiéis a mim, obedecerem meus mandamentos, eu estarei sempre com vocês, a sua terra será plena, né? Mas se vocês me desobedecerem, eu farei vir inimigos sobre vocês serão expulsos da terra de vocês. Então o que eles estavam vivendo ali era a ira do Senhor. E Daniel, quando leu no livro de Jeremias e percebeu que o final do cativeiro estava chegando e aquele povo ainda tinha coração mau, o que Daniel fez? Daniel dobrou os joelhos, orou e pediu perdão pelo povo, pelos pecados dele. Daniel intercedeu pelo povo e orou. E pediu a Deus que Deus revelasse a ele o que aconteceria. Sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo. Primeiro para falar para Daniel o seguinte: Daniel, você é muito amado. A primeira coisa que Deus fala, é interessante, não vai nem contar de você é muito amado. E o anjo veio do céu, você é muito amado. Depois o anjo falou outra coisa: Daniel, assim que você abriu sua boca, a ordem veio. Ou seja, Deus já sabia o que estava no coração de Daniel, sem Daniel pedir. O comando para que o anjo fosse dizer para Daniel tudo que o anjo ia dizer e relatar para ele, veio antes mesmo de a oração chegar. E terceiro, Deus contou tudo para Daniel. Em amor, ele não precisa contar, mas por amor a Daniel, Deus mandou o anjo para contar tudo o que ia acontecer para ele. E Daniel teve uma revelação dos tempos do fim, de tudo que aconteceria, como Deus resgataria definitivamente aquele povo. Daniel estava preocupado com aquele tempo dele, como aquele povo seria resgatado, e Deus mostrou que não, Daniel, o meu plano vai ser completo em Cristo, lá na frente. Então Daniel teve uma visão da Nova Jerusalém, teve uma visão da vitória de Cristo. Foi a visão que ele teve daquele homem com corpo de bronze, né? Uma coisa assim. Sim, que é o mesmo que você vê lá em Apocalipse, né? A representação lá com olhos de fogo e perna de bronze, tem toda aquela... Então, aqui que a gente tem como exercício para esse texto de hoje é a diferença entre andar segundo o padrão do mundo, agindo no mundo aqui como referência à nossa carne, mas também as influências externas, né? Não reconhecendo quem Jesus de fato é. Diferente desses irmãos, Maria sabia quem Jesus era. Maria olhava para Jesus como Deus. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. E diante dele, eu preciso dobrar os meus joelhos. Essa é a atitude do crente em relação a Deus. Sempre dobrar os joelhos, perguntar, pedir, clamar. Nunca pode ser olhar altivo, nunca pode ser arrogância, nunca pode ser eu conheço todas as coisas. Esse comportamento é o comportamento daqueles que estão separados de Deus, estão no mundo, estão vivendo de acordo com o plano do mundo. Então é isso para a gente hoje, que a gente reflita, né, nos momentos na nossa vida, os momentos em que a gente deixa de reconhecer quem Deus verdadeiramente é, em todas as coisas. É um Deus da provisão, é um Deus do consolo, é um Deus da compaixão, é um Deus que provê todas as coisas para todas as pessoas, em todos os tempos. Mas se a gente não começar com um passo de reconhecer quem Ele é muito provável que a gente vai pegar o caminho do mundo. É muito provável. A gente precisa reconhecer aqui, de novo, a questão principal desse texto aqui e em todas as outras na Bíblia é fé. Por isso que João vai falar, esses homens não criam. Porque fé não é uma questão de, como eu já falei aqui diversas vezes, de eu ver para crer. Fé é obediência na pessoa de Cristo como nosso Deus.
Então, se eu reconheço Jesus como Deus, eu preciso obedecer sem conhecimento de causa. Porque eu obedeço a quem fala, eu obedeço a quem é a autoridade. Nesse caso, Jesus é Deus. E se Ele é Deus, a minha fala não é uma fala arrogante, se Ele é Deus, a minha fala não é uma fala prepotente. Se Ele é Deus, a minha fala é o quê? É uma fala humilde, é uma fala de inferioridade. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu não sei, eu estou perdido. Tá? Quando Davi vai falar, né? Davi tem aquele pecado e erra lá, Salmo 51. No final ele fala: Deus procura aqueles que são o quê? Homens de coração quebrantado. São homens de coração quebrantado. O que é isso? Homens que se dobram diante do Senhor reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. Nós somos nada na presença do Senhor. Então, que a gente leve para as nossas vidas, hoje e sempre, que somente Deus tem o controle de todos os tempos na nossa vida, somente Ele tem os caminhos para nós, e diante dele nós temos que nos quebrantar, nós temos que dobrar os nossos joelhos, nós temos que pedir a sabedoria que vem do Senhor, para que a gente de fato encontre vida plena no Senhor, para que a gente de fato possa ser luz para o mundo. Caso contrário, nós seremos aqueles que dormem, os que dormem no movimento ao mundo. Amém? Comentários? Sim. Sobre o mundo, a gente até comentado na reunião que seria um ponto interessante, principalmente para os mais novos, né, essa questão do mundo. E daí o louvor falando que a gente adorar, nós nascemos, de aniversário do meu irmão, os jovens estão aqui, então muitas coisas que parecem um sinal para realmente meditarmos nesse ponto. Mas antes eu queria perguntar para os irmãos, porque é um desejo de falar, para todos nós, em primeiro lugar para mim, mas especialmente para os mais novos, essa questão que eu gostaria de compartilhar. E por isso eu gostaria de perguntar o que é mais fácil para vocês entenderem, o que é menos cansativo, português ou inglês? Então, João, o tema dele no Evangelho, nas Epístolas, é a união com Cristo. E lá na Epístola, quando você vai olhar, ele fala sobre o mundo, ele fala assim, no capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 15, ele fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ele fala 3 coisas aqui então: o desejo incontrolável dos olhos, o desejo incontrolável da carne e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. A palavra no original mundo é cosmos, que diz de aparência, uma coisa estruturada, uma aparência, né? Vem até cosmética, vem dessa palavra, que é justamente para fazer uma aparência, né? Isso é o cosmos. Quem que é o príncipe desse cosmos? Quem que organiza esse cosmos? Quem que escolhe as cores dele? A palavra fala que é o diabo, ele é o príncipe deste mundo. Eu não acho que nós nascemos com o mundo dentro de nós. Eu acho que a gente nasce com o imã desse mundo, que é o pecado. Eu creio, essa é verdade. Nós nascemos com o imã, o pecado. E ele atrai. E a partir de um momento, esse mundo começa a crescer dentro de nós. Porque o mundo é algo externo, são os sistemas, as ilusões, as mentiras que nos cercam em todos os lugares, né? E o exemplo que eu quero dar é justamente dessas 3 coisas, essa tríade que é unida contra os santos de Deus, contra o conhecimento de Deus, contra Deus, e que não procede de Deus. Né? Tanto que Jesus fala que é inimigo dele. Desejos incontroláveis dos olhos, da carne e a soberba da vida. Por exemplo, drogas. Você vê os jovens usando, então, aos olhos parece interessante, parece atraente, por causa
da alegria que eles estão externando. Então, dentro começa o desejo. Eu quero experimentar. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Experimenta. E começa a praticar. Aí entra a soberba da vida. O que é soberba da vida? Você comentou esse ponto várias vezes. Soberba da vida parece uma frase um pouco complicada, um pouco muito genérica. Daí eu estava olhando no original e, através do que você falou, encaixa perfeitamente uma forma mais simples de explicar. Não que a palavra tenha algum problema. É meu português, Deus que é falha. É a independência de Deus. É você pegar essas duas coisas, né? Aquilo que atrai o olho, aquilo que satisfaz, que a gente acha que satisfaz o nosso coração, a gente unir essas duas coisas e achar que assim a gente pode viver. Assim a gente está pleno, assim a gente está satisfeito. Isso aplica em tudo. Relacionamento. Você vê uma garota linda, começa a nascer o desejo, eu quero tocar, eu quero beijar, eu quero ter o prazer. E você começa a praticar aquilo, e cada vez mais, cada vez o limite vai passando. E aquilo, você começa a achar que aquilo realmente traz satisfação. Isso vai expandindo para tudo quanto é lado na vida. Entretenimento, trabalho. Como é que fala? Óculos? É um povo. Nós, por causa do pecado, somos esse povo que tem essas milhões de coisas tentando agarrar em tudo quanto é coisa e ser independente de Deus. E o Senhor fala, em mim, vocês têm tudo. Não tem como ter as duas coisas. A gente sempre, uma coisa é inimiga de Deus. Então, se a gente escolhe esse caminho, a gente vai se afastar do Senhor, a gente vai deixar de experimentar o que é real. E quanto mais a gente anda no mundo, que é simbolizado pelo deserto na Bíblia, o que acontece quando a pessoa anda demais no deserto sem beber água? Ela começa, antes de morrer, ela começa a ter alucinação. Ela começa a ver coisas e tenta agarrar. É assim a caminhada no mundo. Você começa a achar que as coisas são reais, realmente satisfazem, mas isso é só no Senhor. Não tem outro lugar. Mas esse passo é um passo da fé que o Demetrius falou. Porque o inimigo ele fica soprando que há uma posição neutra, principalmente para jovens, principalmente para mim, quando fui jovem, eu vi o quanto havia essa insinuação do inimigo. Muitas vezes me tentando para não ir à reunião, me insinuando o quê? Que há uma posição neutra. Tem lá o pessoal da igreja, tem o pessoal do mundo. Eu estou aqui administrando os dois e estou bem. Hoje eu não vou não, hoje eu vou. E que bênção, quantas vezes eu fui sem querer e o Senhor me resgatou com a palavra, me encorajou. Isso é só um exemplo, né? Porque ir à reunião pode não representar nada também. Mas o exemplo é de atender ao Senhor, de buscar o Senhor, de buscar a realidade nele. E não ficar comendo essa poeira desse mundo, o que o mundo oferece. Então, é nessas três coisas, né? Olhos que buscam ver a glória de Deus. Né? A carne ela é tratada com a cruz. Negar. Esse passo de fé envolve essas três coisas. Visão espiritual, visão pela fé, ver atrás disso que todos acreditam que é a realidade. Essa mesa aqui, ela não é mais real do que o invisível. A palavra fala que o visível vê existir do invisível. Então as realidades que a palavra está falando é muito mais real do que a gente apalpa aqui. Isso aqui vai passar, já está degradando. Agora o que o Senhor promete, o relacionamento com Ele, é eterno e é real. É realmente satisfatório. E esse é o convite que Ele faz para todos nós. Ele faz para os jovens, né? Logo em cima Ele está falando dos jovens. E eu fico com esse desejo de compartilhar isso e nos encorajarmos, especialmente os jovens, a darem esse passo contra si mesmos, porque o desejo interno é um passo de fé. Eu creio, Senhor, que em Ti está a fonte de vida, em Ti está a verdadeira satisfação. Eu quero conhecer, eu quero experimentar, eu quero tocar no Senhor. Então descobrir pouco a pouco o quão maravilhoso Ele é. Só para terminar, coloque por favor. Qual? É um vinhozinho pequenininho. Eu quero mostrar só a letra para os irmãos. É bem pequeno e é nada popular. O-H. Ah, tá, no Google. Não, no Google mesmo. Eu vou mostrar só a letra. O-H, The Joy,
of having nothing. Ah, não, vai aparecer. Então nós somos pequenos. Abaixo, o segundo link isso. Olha o que fala esse all the joy of having nothing, being nothing, seeing nothing, but a living Christ in glory, and being careful for nothing but his interests down on here. Whom have I in heaven but thee? And there is none upon the earth that I desire beside thee. Oh, the joy of having nothing, being nothing, seeing nothing, but a living Christ in glory, and being careful for nothing but his interests down here. A pessoa que escreveu isso não é louca. Não. É um caminho que o Senhor nos convida a andar e pouco a pouco a gente vai descobrindo, porque Ele vai mostrando o quão terrível nós somos, o que o pecado fez conosco. Então a gente vai descobrindo isso, que alegria, quer ter tudo nele, nada aqui, nada em nós mesmos. Amém. O Senhor abençoe vocês, a caminhada suas, né? Aquele louvor que a gente cantou, nascemos para te adorar. Mas infelizmente isso começa só a partir de um tempo, né? A gente, como seres criados, já somos para a adoração dele, né? Somos uma testemunha viva da glória de Deus, né? Quem é capaz de produzir olhos, corações como nós, né? Senão o Criador. Já somos uma testemunha ambulante da glória dele. Mas ativamente adorarmos a ele, infelizmente passam muitos anos até que realmente possamos descobrir isso. Mas que você, especialmente que está fazendo seu aniversário hoje, possa celebrar muitos anos adorando ao Senhor. Teve um irmão no passado que disse, se eu pudesse viver 1000 anos, para cada um desses anos eu adorar o meu Senhor. Então que seja essa a realidade para todos nós, irmãos. Dá para se viver uma eternidade adorando o Senhor. Basta querer. Sim. Que é mais que 1000 anos. Sim. Então, não, acho que é isso. Acho que essa letra aqui fala bastante sobre essa visão. Eu gosto das realidades, da ideia do mundo que, como o Regis falou, parece bonita e plena, mas é um engano, né? Matrix, o filme, que é uma ideia ali, mas mostra muito isso, né? As pessoas no mundo. Gostei da analogia do deserto também, que você começa a ficar alucinado. Repara, muitas pessoas que provam muitas coisas e se envolvem muito com o mundo, chegam um momento que começam a buscar coisas que até fora do comum do mundo, porque o cara já está tão perdido e o mundo, como eu falo, é um labirinto que não tem saída nele próprio. Né? É sempre mais a diversão. É sempre pessoas que às vezes vão gastando a vida em coisas que não trazem satisfação, e chega um momento que o cara que tem tudo, ele pensa que dá fim na vida dele, porque não tem nada. O cara tem tudo e não tem nada. E o contrário, pessoas que encontram a Jesus na sua vida, conseguem dizer, não vejo nada, não tenho nada, não sou nada, mas sou tudo e tenho tudo e vejo tudo em Cristo. Então é um contraponto muito forte, né? muito verdadeiro. Mas são os caminhos, né? E Cristo não veio para nos impor um caminho. Ele veio para ser o caminho. Mas o homem precisa escolher. A audácia do inimigo, né? Quando o diabo caiu, ele teve a loucura de falar, de propor que o homem pode viver sem Deus, que ele é um bom capitão da humanidade. Ele pode dar tudo para o homem, que o homem é feliz sem Deus. E ele está tentando fazer isso da mesma forma. E o Senhor, na santa paciência, no amor incomparável dele, ele deixa a porta aberta. Ele é a porta, ele é o caminho. Então, no final da história, vão ter aqueles que escolheram, vão se frustrar eternamente, mas vão ter aqueles que, pela graça do Senhor, responderam ao chamado dele e rejeitaram, né? Muitas vezes vão falhar, mas rejeitaram, né? Ter Satanás como o Senhor de suas vidas, mas ter a Cristo. Como Moisés, né? Em Hebreus fala, né? Ele
preferiu Cristo do que os prazeres do Egito, né? Preferiu a vergonha, passar a vergonha com Cristo. E é o mesmo caminho para nós, porque o mundo odiou ele não é da mesma natureza, da mesma espécie que ele, e vai odiar aqueles que são dele. Então é um preço, né? É um preço, mas é incomparável esse preço, perto de andarmos nesse caminho maravilhoso, sendo pastoreados pelo bom pastor. Elzinho, você quer louvar? Só um parênteses rápido, que você estava falando que Deus tem a agenda dele, né? Pra cá. Tanto antigamente como agora. E que só ele mesmo para poder definir os caminhos que nós vamos percorrer, que está aí na nossa frente. E A interessante, né, que gente não adianta a gente escrever lá no papel. essa questão da agenda que é Testemunha importante, a gente viva. não percebe isso. Cristo estava ali cumprindo a agenda do Senhor. Né? E nós temos já uma agenda do Senhor para nós. Exatamente. Se a gente for lá, as obras que Deus espera que nós façamos já foram escritas. Cada um de nós tem obras já separadas por Deus nas nossas vidas. A gente só precisa se colocar à disposição para fazê-las. É isso porque Deus quer fazer. Não necessariamente as nossas obras são iguais. Deus quer, às vezes, enviar o Regis para um trabalho missionário na Coreia, não importa o que seja. O ponto é, aquilo que Deus espera fazer através das nossas vidas já está estabelecido, os tempos já estão estabelecidos. Nós é que muitas vezes lutamos e Andar com as nossas próprias pernas. querendo fazer as nossas próprias vontades, a gente se afasta da obra, mas Deus é tão maravilhoso que Ele continua conduzindo, né? Então, na verdade, aqueles que acabam encontrando o Senhor em algum momento da caminhada, o encontram muito tarde. O sentimento é aquele irmão que falou assim, de arrependimento do tempo perdido. Não? Qual é o conselho de Salomão, fechando, né? Lá em Eclesiastes? Conselho para os jovens. Né? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Enquanto é jovem, Salomão ele já estava no fim da vida, arrependido do tempo que ele perdeu, se afastando do Senhor para buscar a vida fora do Senhor. No fim da vida, ele fala, jovens, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Volta lá atrás, lá no berço. Se você andar aqui nos caminhos do Senhor, você vai, a sua vida será mais plena. E não é uma plenitude de bens, é uma plenitude de verdade, daquilo que é verdadeiro, que é o resto da forma, daquilo que é pleno, daquilo que é significante. Não é a plenitude de mentiras, né, que evapora. Mas é uma boa pergunta, né? Quais são os trabalhos que nós temos do Senhor? Porque Ele tem trabalhos para nós. Nós somos luz do mundo, nós somos sacerdócio santo, é isso que a palavra de Deus fala. Nós somos cooperadores com Cristo. Mas que trabalhos são esses? Aonde Deus tem usado a nossa vida? Porque eu não tenho dúvida que Deus é quem mais quer nos usar. Por nós mesmos, porque é a misericórdia dele nos usar. A gente tão caído, tão insignificante, tão distante dele, tão não querendo amá-lo, ainda assim ele quer nos usar. Ora, o mundo passa, bem como as suas vontades incontroláveis. Aquele, porém, que fala da vontade de Deus, permanece para sempre. Permanece para sempre. Submisso.
Nossa, o Matheus aqui faz os vídeos, é o estagiário para começar. Então, vamos orar para encerrar e que a gente possa voltar para os nossos lares cheios do nosso Senhor, com esse desejo de entregar a nossa vida, carregar o mundo e ter a vida transformada por amor a Ele. Deus Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor falou a nós nessa noite. Tudo aquilo que veio do Seu Santo Espírito para nós, Pai, que encontre morada, que encontre caminho nas nossas vidas. Que possamos sair, Pai, transformados pelo Teu Santo Espírito, para viver tudo aquilo que o Senhor tem já separado para nós. Ensina-nos, Pai, a contar os dias, para que a gente possa viver debaixo da Tua plenitude. Guarda cada um de nós no caminho de volta, Pai, que possamos estar sempre dispostos de coração a entrar na Tua presença, para ouvir, Pai, a Tua vontade para nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro agradecendo cada um dos meus irmãos aqui. Ai, galera, tem muita comida ali, só a gente é pouco, então vamos lá para o segundo round. Eu botei um monte de mini pizza lá no forno. Mentira! Eu tô falando sério, já tá preparado. Mas eu não assei. Eu não assei, entendeu? Então, Ah, tá, não assou. Então tá bom, dá pra voltar pro mas já tá tudo congelador. montado lá. Então. Eu sei, mas dá pra voltar pro congelador. Mas elas não são completas. A gente falou de nós falamos no sentido de proteína. Puxa, esqueci de colocar na geladeira. É importante que você está juntamente com os pais, com os outros, onde Cristo está. Mas é um mistério da Trindade. O Pai, o Filho são três pessoas que nós sabemos. Então, eles comunicam quem realiza a presença do Espírito. Nós desfrutamos da presença de Cristo por meio do Espírito Santo. Ele, como homem, como Deus e homem, ele está procurando. Está lá, falando isso texto. Pensar isso por ela não a sensação da guerra, porque na vez que a vossa vida está oculta, unicamente com Cristo porque morresse a está oculta. Alguém não fala também. Se morresse que Jesus foi vencendo o pecado, para que seja graça e verdade. A morte ainda o pecado nosso, para ele morrer. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte.
fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo. Quando Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, a questão da identificação, a obra de Cristo é muito poderosa. Então, ele assumiu o nosso lugar e nos incluiu nele. Nós morremos com ele na terra, de forma que os nossos pecados foram perdoados. Assim mesmo, nós também agora, em espécie, somos condenados a vivermos com ele. Aí ele está falando isso, porque é muito difícil. Com Cristo, ele morreu por nós, nos identificamos. Por isso ele se fez homem. Por isso os anjos não são resgatados. Ele só pode resgatar porque ele assumiu. Agora ele assumiu a forma de homem e resgatar o homem. Então ele não tem chance, porque eles caíram, ficou destinado à destruição. Ele assumiu a forma de anjo. E por isso as representações também nós jurávamos. O animal não representa. A obra é tão poderosa que ela pega todo mundo associado e divina. Aí agora para a gravação aí. Para a gravação. Duas vezes como ele incluiu na sua boca.